Voltamos aqui para falar sobre a segunda parte da reforma tributária. Se você não viu o vídeo anterior que fala sobre as mudanças no imposto de renda da pessoa física e jurídica, eu deixei o link aqui embaixo na descrição e também aqui nos cards. Não deixa de ver porque pode ser que mude alguma coisa na sua declaração. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre o que vai mudar no imposto sobre os investimentos e, claro, a minha opinião sobre essa proposta. Antes da gente entrar nesse assunto, não esquece de curtir o vídeo e me ajudar a fazer crescer esse canal. Me dá essa força aí, beleza? Seguimos então. O que vai mudar nos investimentos? Primeiro, nos ativos de renda fixa. O governo está propondo aqui o fim do escalonamento do imposto de renda. Bom, para os ativos LCI, LCA, CRI e CRA, que hoje são isentos, continuam isentos de imposto. Já os demais ativos de renda fixa vão ter uma alíquota única de 15%. Então hoje funciona assim. O governo, na tentativa de incentivar as pessoas a permanecerem por mais tempo no investimento, estabeleceu uma tabela com alíquotas regressivas. Ou seja, quem saca o investimento antes de 180 dias paga 22,5% de imposto. Quem saca depois de um ano paga 20%. Depois de um ano e meio, 17,5%. E quem permanece no investimento por mais de 2 anos paga então 15%. Agora essa alíquota vai ser única, em 15%. O que é muito bom porque você pega ali o investidor que está começando agora, que muitas vezes usa sua reserva de emergência e esse cara por algum motivo precisa sacar esse dinheiro, ele vai acabar pagando a alíquota maior. Acaba que o pequeno é o mais penalizado, porque o rico com certeza não vai precisar sacar o investimento para uma possível emergência. Não, é o cara que está em construção de patrimônio. É o cara que mais precisa, que também é o mais penalizado com essa forma de pagamento de imposto por escalonamento que existe hoje. Segundo, outra grande mudança é sobre a tributação dos dividendos. Os dividendos vão ser tributados em 20%. E uma coisa que está causando confusão nas pessoas é o seguinte: tem muita gente falando, mas tem isenção de até 20 mil. Não, gente. Isenção de até 20 mil é para dividendos de empresas de micro e pequeno porte. Se o lucro líquido de uma empresa for de até 20 mil, essa fica isenta de pagar imposto de renda. Os dividendos distribuídos por grandes empresas não se enquadram aqui. E se você é um investidor pessoa física e receber R$10 em dividendos, R$2 vão ficar retidos. Regra simples e clara. Terceiro, apuração de lucros e prejuízos em bolsa. Aqui a gente também teve outra mudança. Assim como na pessoa jurídica, na Bolsa de Valores a apuração de lucros e prejuízos vai ser trimestral. Então, se hoje você tem uma isenção mensal na venda de ações de até 20 mil e acima disso paga imposto, o que muda é que agora você pode vender até 60 mil no trimestre e continuar isento, mesmo que no mês seja 25, no outro 30 mil, desde que não ultrapasse os 60 mil trimestrais. Quarto, simplificação das regras de tributação. A proposta também inclui a simplificação nas regras de tributação. A gente vai ter uma alíquota única de 15% para todos os mercados. Operação de futuros, day trade, fundo abertos, multimercados, ETFs, ações e todos os outros negociados em bolsa. Hoje, por exemplo, quem opera day trade paga 20%, agora unificou tudo. E como uma alíquota única é a mesma para todos os ativos, não é mais necessário ter uma conta para recuperação de prejuízo para cada classe de ativo que você tem. A compensação pode acontecer entre todas as operações, inclusive day trade e cotas de fundos. Quinto, os fundos imobiliários. Com a unificação das demais alíquotas, a alíquota sobre o lucro de venda da alienação das cotas dos fundos imobiliários passou de 20% para 15%. Mas, infelizmente, é também o fim da isenção do imposto de renda sobre rendimento dos fundos imobiliários, que serão taxados em 15%. Basicamente, essa é a proposta que foi apresentada para a segunda fase da reforma tributária. Mas, muito provavelmente, o Congresso ainda vai fazer muitas interseções e incorporar os seus próprios interesses, o que na maioria das vezes não representa os interesses da população em geral.
Com a crença que eu deposito nos nossos políticos, eu ainda acredito que essa proposta deve ser piorada. No todo, eu acho que a proposta teve alguns pontos bons, como eu falei no caso da revisão da tabela do imposto de renda para pessoa física, e obviamente muito aquém do justo. Mas no geral, eu considero a proposta ruim. Ruim porque mais parece uma proposta de aumento de carga tributária do que de uma reforma tributária. Uma proposta ruim que veio acompanhada de um discurso ruim. Segundo Guedes, rico deveria ter vergonha de não pagar imposto. E ainda, a gente vai tributar o dividendo porque só o Brasil e a Letônia não tributam dividendo. É verdade, Brasil e Letônia não tributam dividendo, e também Estônia e Colômbia. Esses são os países que não tributam dividendo. Mas vamos lá fazer um comparativo entre esses países. Eu vou colocar aqui alguns dados dos Estados Unidos também, já que muita gente gosta de comparar com ele também. Segundo o Doing Business, que é um ranking do Banco Mundial que mede a facilidade de empreender de 190 países, o Brasil ocupa a posição 124, enquanto os Estados Unidos está na posição 6, Estônia 18 e Letônia 19. Nessa classificação, a gente está atrás até da Colômbia, que ocupa a posição 67. Comparando também o PIB per capita desses países, enquanto a gente ganha um pouco menos de 7 mil dólares por ano, olha só o PIB deles. Estônia, mais de 23 mil, Letônia 17 mil e os Estados Unidos mais de 63 mil dólares. E agora o índice que eu acho que é o que mais pega e o que mais justifica a isenção desse imposto é o que diz respeito à nossa carga tributária, já que é uma das maiores do mundo. De 190 países listados nessa classificação, a gente ocupa a posição 184 dos países que mais pagam imposto no mundo. Muito me surpreende essa fala do Guedes, pois eu sei que esse cara entende de política e de economia como ninguém. E que se a gente vai comparar, a gente tem que comparar a estrutura como um todo. Os Estados Unidos tributam dividendo, mas olha o PIB desses caras. E olha a comparação deles com a nossa com relação ao pagamento de impostos. Isso sem falar no que tange a burocracia, conforme eu falei antes. O discurso bonito do politicamente correto empurrando a conta mais uma vez para a sociedade, enquanto que nada se fala sobre uma reforma administrativa e de se colocar um freio nos gastos públicos. Vai ser mais dinheiro na mão do governo, para o governo gastar mal. Porque você já deve estar aí pensando, mas eu não invisto, não vou ser afetado. Ou, isso mesmo, tem que tributar o super rico, ou ainda, achando que mais essa captação de dinheiro vai beneficiar o povo. Mas olha só, primeiro, do jeito que o governo gasta mal, muito provavelmente não vai ser sentidas nenhuma melhoria de fato. Segundo, rico é tudo, menos burro. Esse cara tem lá a empresa dele e esse imposto a mais com certeza vai ser repassado no preço final do produto. Então, quem paga essa conta no final? Essa é uma proposta, a meu ver, que é ruim porque piora o ambiente de negócios para o empreendedor, que é quem gera riqueza para um país. E olha que o nosso está precisando, hein? O empreendedor já paga um caminhão de impostos aqui no Brasil. E a gente não pode se esquecer que aqui o pequeno está sendo tributado na mesma proporção. A fatia maior de CNPJs é constituída por pequenos. Outro ponto é sobre a taxação dos fundos imobiliários. Muitos dos que recebem esses dividendos não são os super ricos. O super rico é o dono do fundo. O investidor é, na maior parte, o pequeno, que investe na tentativa de ter uma renda extra, que está tentando manter o poder de compra do que ganha, sem ser engolido pela inflação que o governo, em sua sabedoria, não consegue controlar. Tem também uma grande indústria por trás dos fundos imobiliários que movimenta quase 10% do PIB brasileiro, que é a indústria de construção civil. E a gente pode citar empresas de aço, vidro, cimento e tantas outras coisas. E os empregos que essas indústrias geram e que também vai ser bastante afetada por mais esse imposto. Então, se você está aí achando que você não vai ser afetado, eu acho pouco provável. Eu acho que, em se tratando de política, a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, mesmo diante do discurso polido. O fato é, nós, você e eu podemos discordar.
A gente pode se indignar e tudo mais, mas o cenário é esse que se apresenta. É inevitável. E o que a gente tem para fazer nessa hora? Se adaptar. Não adianta você concentrar sua energia em algo que você não tem poder para interceder. Então, o teu foco deve ser no que tem que fazer para melhorar a tua situação, apesar de, entendeu? Mas o ponto aqui é o porquê eu estou debatendo esse assunto. É para te chamar a atenção sobre duas coisas. A primeira é sobre a importância de se ter educação financeira. Porque educação financeira não é só sobre gastar menos do que ganha e entender que a poupança rende menos do que a inflação. Educação financeira não é somente ter uma graninha aplicada. Educação financeira é entender como a máquina funciona e entender como uma medida que parece estar muito longe da sua zona pode chegar até você e te derrubar. E segundo, é por esse tipo de situação que eu invisto fora do país. É por isso que eu tenho investimento em dólar. Eu invisto em moeda forte. Veja só, em 25 anos a nossa moeda desvalorizou 83%, enquanto o dólar americano nesse mesmo período desvalorizou 42%. É quase a metade do real. Mas mesmo com essa desvalorização, o dólar segue sendo a moeda mais forte do mundo. Sinceramente, eu não tenho nenhuma expectativa positiva com relação ao futuro da nossa política, mas eu tenho esperança que eu mesmo posso fazer para me garantir. Eu não espero pelo governo, eu não confio no governo. E você? Como tem se preparado para encarar esses momentos de incerteza econômica? Eu quero saber a tua opinião. Coloca ali nos comentários, compartilha com a gente. E eu também preciso te pedir para não se esquecer de curtir esse vídeo antes de você ir. Eu te ajudo e você me ajuda, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que está por trás dessa segunda parte da reforma tributária. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!